A Antártica tem sido um dos lugares mais inóspitos e misteriosos da Terra. Durante séculos, ela escondeu segredos que só nos últimos anos começaram a se revelar, graças a expedições científicas de alto nível. Neste vídeo, vamos te levar a uma viagem única, pelos descobrimentos mais fascinantes que foram feitos neste continente gelado. Desde meteoritos que caíram há milhões de anos, até espécies marinhas que desafiam as leis da biologia, tudo o que você verá vai te fazer repensar o que sabemos sobre a vida na Terra. Junte-se a nós nesta aventura científica, onde o desconhecido finalmente começa a ser revelado. Número 1. Criaturas surpreendentes sob o gelo. Sob o espesso gelo antártico, onde as temperaturas caem a níveis mortais e a escuridão é absoluta, surgiram algumas das criaturas mais impressionantes e adaptáveis do planeta. Em um ambiente onde parecia impossível que a vida pudesse prosperar, os cientistas encontraram espécies que quebram as regras do jogo evolutivo. Em primeiro lugar, temos o peixe do gelo, uma espécie que desenvolveu uma adaptação única. Seu sangue é transparente. Diferente de outros peixes, esses não têm hemoglobina, o que lhes permite sobreviver em temperaturas que congelariam a maioria das espécies marinhas. Esse incrível peixe do gelo possui uma proteína anticongelante que evita a formação de cristais em seu corpo, permitindo que ele viva nas águas mais frias do planeta. Mas não é a única criatura estranha que habita essas águas geladas. Outro dos habitantes únicos do ecossistema antártico é a aranha marinha gigante, conhecida como pantopoda. Diferente das aranhas convencionais que habitam em terra firme, os órgãos vitais dessa espécie estão distribuídos em suas patas. Essa característica permite que ela sobreviva em condições extremas, onde o frio é tão intenso que a maioria dos seres vivos não conseguiria resistir. Além disso, essas aranhas têm uma maneira peculiar de se alimentar. Elas usam uma espécie de boca alongada, parecida com um focinho, para sugar os nutrientes de suas presas. Esse método facilita a sobrevivência em um ambiente onde os recursos são escassos e onde cada oportunidade de se alimentar é essencial para a sua sobrevivência. Outro dos grandes habitantes do ecossistema marinho antártico é o lula colossal. Esse impressionante predador das profundezas pode chegar a medir até 14 metros de comprimento e é conhecido por ter os olhos mais grandes do mundo animal, do tamanho de um prato de comida. Sua capacidade de adaptação nas profundezas é surpreendente, já que esses enormes olhos permitem que ele detecte suas presas na escuridão absoluta. Embora seu tamanho já seja impressionante, o que mais fascina os cientistas é a raridade de seus tentáculos. Diferente de outros lulas, os do lula colossal estão armados com anzóis afiados, feitos para capturar peixes e outras criaturas grandes nas profundezas do oceano. Número 2. Meteoritos milenares presos no gelo. Uma das descobertas mais fascinantes na Antártida é a grande quantidade de meteoritos que foram encontrados presos em seu gelo durante milhões de anos. À primeira vista, a vasta extensão de gelo parece um lugar desolado. Mas, na verdade, atua como um arquivo natural que preservou esses objetos cósmicos. Os meteoritos, ao contrastar com a brancura do gelo, são mais fáceis de localizar, o que torna a Antártida um lugar ideal para a coleta dessas rochas espaciais. Em 2023, uma equipe internacional de cientistas descobriu 5 novos meteoritos, incluindo um que pesava cerca de 17 libras, algo incomum devido ao seu tamanho. Essa descoberta foi particularmente importante, já que os meteoritos encontrados na Antártida oferecem informações valiosas sobre a origem do nosso sistema solar e os processos que moldaram os planetas. O fato de que esses meteoritos tenham permanecido presos no gelo durante milhões de anos permite que os cientistas estudem suas características sem que tenham sofrido os efeitos da erosão ou da contaminação, o que torna a Antártida um verdadeiro laboratório a céu aberto. Além de ser um lugar-chave para a descoberta de meteoritos, a Antártida oferece condições únicas, que permitem que esses fragmentos espaciais se conservem em seu estado original. O frio extremo e a falta de umidade do continente contribuem para que os meteoritos se mantenham praticamente intactos. Quando esses objetos caem sobre a superfície congelada, as geleiras os arrastam lentamente para o interior do continente, preservando-os por milhares ou até milhões de anos. Esse processo de conservação permitiu que os cientistas coletassem meteoritos em perfeitas condições, o que lhes possibilitou analisar não apenas a composição desses objetos,
mas também a história que eles guardam. Um dos meteoritos mais importantes encontrados na Antártida revelou, por exemplo, a existência de água em Marte no passado distante, o que levantou novas questões sobre a possibilidade de que a vida pudesse ter existido no planeta vermelho. Número 3. Pinguins imperadores e sua luta pela sobrevivência. Os pinguins imperadores são uma das espécies mais icônicas da Antártida, conhecidos por seu tamanho imponente e seus complexos rituais de acasalamento. No entanto, o que muitos não sabem é que essas majestosas aves enfrentam uma batalha constante pela sobrevivência em um dos ambientes mais difíceis do planeta. Ao longo dos anos, os cientistas têm estudado de perto os pinguins imperadores para entender como conseguem sobreviver e se reproduzir em condições tão extremas. 2001, especialmente durante o inverno antártico, quando as temperaturas podem cair até 60 graus Celsius. O ciclo de vida do pinguim imperador está perfeitamente adaptado ao ambiente antártico. Durante o inverno, quando a maioria das espécies fugiria do frio, os pinguins imperadores permanecem na Antártida para se reproduzir. As fêmeas põem um único ovo e o entregam aos machos, que o incubam durante 2 meses, enquanto suportam as temperaturas gélidas e os fortes ventos. Durante esse tempo, os machos não comem, o que significa que dependem das reservas de gordura acumuladas durante o verão para sobreviver. Um dos aspectos mais fascinantes do comportamento dos pinguins imperadores é a sua capacidade de formar grandes grupos, conhecidos como creches, para se protegerem mutuamente do frio. Esses grupos de pinguins se organizam de forma que cada indivíduo tenha a oportunidade de estar no centro do grupo, onde a temperatura é ligeiramente mais quente, antes de rotacionar para o exterior. Essa estratégia coletiva é crucial para a sobrevivência deles, pois permite que mantenham o calor corporal em um ambiente onde o frio extremo pode ser mortal. O cuidado parental dos pinguins imperadores é outro dos aspectos que mais intrigou os cientistas. Uma vez que os filhotes nascem, tanto os machos quanto as fêmeas se revezam para cuidar deles e alimentá-los. Os pinguins imperadores fazem longas viagens pelo gelo para chegar ao mar e caçar peixes e lulas, que depois regurgitam para alimentar seus filhotes. Essa viagem de ida e volta pode durar vários dias e é extremamente perigosa, já que os pinguins têm que enfrentar não só o frio, mas também predadores como as focas leopardo. Apesar das adaptações impressionantes dos pinguins imperadores, a mudança climática representa uma ameaça crescente para sua sobrevivência. À medida que as temperaturas globais continuam subindo, o gelo marinho do qual eles dependem para se reproduzir e caçar está diminuindo. Isso significa que os pinguins imperadores têm menos espaço para formar suas colônias e enfrentam maior competição por recursos alimentares. Os cientistas estão estudando como essas mudanças estão afetando as populações de pinguins imperadores e se eles conseguirão se adaptar às novas condições. Número 4. Focas leopardo, os predadores do gelo. No extremo sul do planeta, onde as águas são geladas e o gelo cobre vastas extensões, habita um dos predadores mais temidos da Antártida, foca leopardo. Esse formidável caçador é conhecido por sua velocidade, força e, acima de tudo, sua astúcia na hora de caçar. As focas leopardo são grandes e ágeis, com corpos projetados para se mover rapidamente debaixo d'água, o que lhes permite surpreender suas presas com ataques rápidos e letais. Diferente de outras espécies de focas, as focas leopardo não caçam apenas peixes ou lulas. Também são conhecidas por caçar pinguins e até outras focas, consolidando-se como os mestres indiscutíveis da cadeia alimentar antártica. Uma das características mais marcantes das focas leopardo é sua impressionante dentadura. Seus dentes afiados e entrelaçados são especialmente projetados para rasgar a carne de suas presas e capturá-las firmemente. Isso lhes dá uma vantagem significativa ao caçar pinguins, já que podem pegá-los debaixo d'água e arrastá-los para a superfície gelada para devorá-los. No entanto, sua técnica de caça não se limita apenas à força bruta. As focas leopardo são predadores astutos que desenvolveram estratégias sofisticadas para emboscar suas presas. Um dos métodos mais comuns que elas usam é emboscar os pinguins perto das bordas do gelo. Os pinguins que precisam pular na água para caçar peixes se tornam presas fáceis para as focas leopardo, que os esperam silenciosamente debaixo d'água. Quando os pinguins mergulham, as focas leopardo se lançam com rapidez e precisão, pegando os desavisados em questão de segundos.
Essa tática se mostrou incrivelmente eficaz, permitindo que as focas leopardo mantivessem sua posição como os predadores mais temidos da Antártica. Mas nem tudo é caça e predação para as focas leopardo. Essas criaturas também desempenham um papel crucial no ecossistema antártico. Ao caçar pinguins e outras focas, elas ajudam a manter o equilíbrio das populações dessas espécies, evitando que ocorra uma superpopulação que poderia esgotar os recursos alimentares. Além disso, por serem caçadoras tão eficientes, as focas leopardo forçam suas presas a desenvolver estratégias de sobrevivência mais sofisticadas, o que, por sua vez, impulsiona a evolução das espécies nesse ambiente extremo. Apesar de sua reputação de predadores implacáveis, as focas leopardo não estão isentas de desafios. A mudança climática começou a alterar os padrões de gelo na Antártica, o que afeta diretamente seu habitat e as fontes de alimento das quais dependem. À medida que o gelo marinho diminui, as focas leopardo são forçadas a se adaptar a novas condições, o que levanta questões sobre como sua população será afetada no futuro. Número 5. O misterioso mundo submarino do Mar de Weddell. O Mar de Weddell, localizado no setor ocidental da Antártica, tem sido por muito tempo uma das áreas mais enigmáticas e menos exploradas do planeta. Esse vasto corpo de água gelada, coberto em sua maior parte por uma espessa camada de gelo, tem escondido segredos que só recentemente começaram a ser revelados pelos cientistas. Uma das descobertas mais surpreendentes no Mar de Weddell é a existência de uma gigantesca zona de reprodução de peixes de gelo, que cobre uma área tão grande quanto Malta, com uma extensão de aproximadamente 92 milhas quadradas. Essa descoberta foi descrita pelos cientistas como um verdadeiro berçário submarino, já que nesta área existem cerca de 60 milhões de ninhos de peixes de gelo distribuídos no fundo do mar. Cada um desses ninhos, cuidadosamente elaborados pelos peixes, tem um diâmetro de aproximadamente 75 centímetros e é projetado para proteger os ovos das fortes correntes marinhas e dos predadores. A dedicação dos peixes de gelo à proteção de suas crias é notável, especialmente se considerarmos as duras condições em que vivem. O mais fascinante dessa zona de reprodução é a quantidade de vida que abriga em um ambiente que, à primeira vista, parece completamente inóspito. Os peixes de gelo, com seu sangue transparente e suas adaptações únicas para sobreviver a temperaturas extremamente baixas, são um exemplo perfeito de como a vida pode prosperar, mesmo nos lugares mais extremos do planeta. Esses peixes não têm a hemoglobina que se encontra na maioria das outras espécies, o que lhes permite se mover livremente em águas que estariam congeladas para outros animais. Além disso, eles têm proteínas anticongelantes especiais que evitam a formação de cristais de gelo em seus corpos, o que lhes dá uma vantagem evolutiva significativa em seu habitat gelado. No entanto, a descoberta dessa zona de reprodução não apenas revela a incrível adaptabilidade dos peixes de gelo, mas também a importância do Mar de Weddell como um dos últimos ecossistemas marinhos intactos da Terra. A biodiversidade que abriga este mar gelado é surpreendente, e os cientistas ressaltam a necessidade urgente de proteger esse ecossistema único das ameaças da mudança climática e da atividade humana. À medida que as geleiras da Antártica continuam derretendo, existe o risco de que esse frágil habitat seja alterado de maneira irreversível. Número 6. Aranhas marinhas gigantes. Os habitantes do fundo gelado do oceano que rodeia a Antártica abrigam algumas das criaturas mais insólitas do planeta. Entre elas, destacam-se as aranhas marinhas gigantes, também conhecidas cientificamente como pantopodas. Essas criaturas, que parecem saídas de um filme de ficção científica, desenvolveram adaptações surpreendentes que lhes permitem sobreviver em um ambiente tão hostil quanto o do Oceano Antártico. O que mais chama a atenção dessas aranhas é o seu tamanho. Elas podem chegar a quase um pé de comprimento, com patas extremamente longas em comparação com seu pequeno corpo central. Uma das características mais curiosas das aranhas marinhas gigantes, a localização de seus órgãos vitais. Em vez de estarem concentrados no corpo, como acontece na maioria dos animais, os órgãos dessas criaturas estão distribuídos ao longo de suas patas. Isso lhes permite otimizar o uso de seu pequeno corpo central, o que é especialmente útil em um ambiente onde os recursos são escassos e cada parte do corpo deve funcionar de maneira eficiente. O método de alimentação das aranhas marinhas gigantes também merece destaque.
Diferente das aranhas terrestres, que caçam e devoram suas presas de maneira mais direta, as aranhas marinhas se alimentam usando uma espécie de tromba alongada que lhes permite sugar os nutrientes de suas presas. Isso é particularmente útil no ambiente antártico, onde as presas são escassas e a alimentação precisa ser extremamente eficiente. O tamanho dessas criaturas e suas adaptações anatômicas estão diretamente relacionados ao ambiente em que vivem. As águas frias e ricas em oxigênio da Antártida permitem que as aranhas marinhas cresçam muito mais do que seus parentes em outras partes do mundo. Esse fenômeno, conhecido como gigantismo polar, é comum em várias espécies que habitam as águas frias do Oceano Austral. Os cientistas acreditam que a baixa temperatura da água retarda o metabolismo dessas criaturas, o que lhes permite viver mais tempo e, portanto, crescer mais. Apesar de seu tamanho e aparência intimidadora, as aranhas marinhas gigantes não são predadores agressivos. Na verdade, elas se alimentam principalmente de pequenos invertebrados marinhos e carniça, usando sua tromba para sugar os nutrientes. Sua capacidade de sobreviver em um ambiente tão hostil tem fascinado os cientistas, que veem nessas criaturas um exemplo perfeito da adaptabilidade da vida nos extremos do planeta. No entanto, as aranhas marinhas gigantes não são as únicas criaturas surpreendentes que habitam as profundezas do Oceano Antártico. Durante as expedições científicas a essas regiões, os pesquisadores também descobriram outras formas de vida que desafiam nossas expectativas sobre o que é possível em um ambiente tão extremo. Entre essas criaturas estão os tardígrados, ou ursos d'água, minúsculos organismos que podem sobreviver em condições que matariam quase qualquer outra forma de vida. Número 7. O lula colossal, o gigante das profundezas. Nas águas frias e escuras que cercam a Antártica, habita uma criatura tão misteriosa quanto o lula colossal. Esse animal, que pode chegar a medir até 14 metros de comprimento, é um dos predadores mais grandes e enigmáticos do oceano. Diferente de seu parente próximo, o lula gigante, o colossal se destaca não apenas pelo seu tamanho, mas também por seus tentáculos, que estão armados com ganchos afiados em vez de ventosas. Esses ganchos permitem que ele capture e retenha suas presas de maneira mais eficaz, o que o torna um caçador formidável nas profundezas marinhas. O lula colossal também é conhecido por ter os maiores olhos do reino animal, que podem chegar a ser do tamanho de um prato de comida. Esses enormes olhos são uma adaptação evolutiva essencial para sobreviver nas escuras profundezas do oceano, onde a luz solar não chega. Graças aos seus grandes olhos, o lula colossal pode detectar suas presas mesmo nas condições mais escuras, o que lhe dá uma vantagem considerável em seu ambiente. Uma das razões pelas quais o lula colossal tem fascinado tanto os cientistas é que, apesar de seu tamanho e de sua posição como predador, é uma das criaturas mais difíceis de estudar. Já que vive a profundidades de até 2.200 metros, os encontros com humanos são extremamente raros. Na verdade, a maioria do que sabemos sobre essa criatura vem de cadáveres encontrados nas redes de pescadores ou flutuando na superfície do oceano. Isso gerou inúmeras especulações e lendas sobre o verdadeiro tamanho e as habilidades desse gigantesco animal. Um dos poucos predadores naturais do lula colossal é o cachalote. Os cientistas descobriram cicatrizes nos corpos desses gigantescos mamíferos marinhos que parecem ter sido causadas pelos afiados ganchos dos tentáculos do lula colossal, que sugere que esses dois titãs do oceano frequentemente se enfrentam em batalhas épicas nas profundezas. Embora o cachalote seja muito maior, o lula colossal não facilita as coisas, e as marcas nos cachalotes são uma prova da feroz resistência que esses lulas oferecem. Apesar do pouco que sabemos sobre a lula colossal, a sua existência levanta questões intrigantes sobre os ecossistemas do fundo do mar. Como pode uma criatura desse tamanho prosperar em um ambiente onde os recursos alimentares são tão limitados? Os cientistas acreditam que o lula colossal se alimenta principalmente de grandes peixes e outros lulas, mas sua capacidade de se mover nas escuras e frias águas da Antártica continua sendo um mistério em grande parte não resolvido. Número 8. Descoberta dos meteoritos antárticos e seus segredos espaciais. No deserto gelado da Antártica, além do branco imaculado de suas vastas extensões, foram descobertas rochas que não pertencem a este mundo. Os meteoritos, fragmentos de outros corpos celestes que viajam pelo espaço, caíram nesta região remota durante milhões de anos.
O que torna a Antártica um lugar especial para a sua descoberta é a forma como o gelo preserva esses meteoritos, permitindo que os cientistas os estudem como se tivessem acabado de cair do céu. Entre os meteoritos mais importantes encontrados, está um de 17 libras descoberto em 2023. Uma descoberta única que forneceu uma grande quantidade de informações sobre o nosso sistema solar. O gelo antártico atua como uma espécie de arquivo natural. Ao longo dos séculos, as geleiras arrastaram meteoritos caídos para áreas onde ficam presos e preservados. Essa condição permitiu que os cientistas encontrassem meteoritos em estado quase pristino, o que lhes permite analisar sua composição e entender de onde vem. Cada meteorito encontrado conta uma história sobre a origem do sistema solar. E alguns até revelam segredos sobre planetas vizinhos como Marte. Um dos aspectos mais fascinantes da descoberta de meteoritos na Antártica é que eles proporcionam uma janela para tempos muito anteriores ao surgimento da vida na Terra. Esses meteoritos viajaram pelo espaço por milhões e até bilhões de anos. Antes de chegarem ao nosso planeta, através de seu estudo, os cientistas conseguiram entender melhor como os planetas se formaram e quais processos levaram à criação da Terra, como a conhecemos hoje. Um dos meteoritos mais estudados é aquele que se acredita conter restos de água de Marte. Essa descoberta foi fundamental para a hipótese de que Marte um dia teve água em sua superfície. E, portanto, poderia ter abrigado vida. Embora ainda não tenha sido encontrada evidência conclusiva de vida em Marte, os meteoritos antárticos deram pistas importantes que os cientistas continuam investigando. Mas os meteoritos não são apenas importantes para entender nosso sistema solar. Eles também são fundamentais para compreender como a vida poderia evoluir em outros lugares do universo. Alguns meteoritos contêm compostos orgânicos que poderiam ter sido os precursores da vida na Terra. A teoria da panspermia, que sugere que a vida em nosso planeta pode ter vindo do espaço, é apoiada pelo estudo desses meteoritos. Através da coleta e análise dessas rochas espaciais na Antártica, os cientistas continuam investigando se os elementos básicos da vida poderiam estar presentes em outros lugares do cosmos. No entanto, nem tudo é fácil quando se trata da busca por meteoritos na Antártica. As expedições para encontrá-los são incrivelmente desafiadoras devido às duras condições do continente. As equipes de cientistas que viajam para as regiões mais remotas precisam enfrentar temperaturas extremamente baixas, tempestades de neve e a imensidão da paisagem congelada. No entanto, o esforço vale a pena, já que cada meteorito encontrado pode oferecer novas pistas sobre o universo e nosso lugar nele. Definitivamente, a Antártica continua sendo um vasto território cheio de segredos a serem descobertos, e um testemunho da capacidade de adaptação da vida diante dos desafios mais extremos que nosso planeta pode oferecer,